gregos e o contemporâneo, os pré-socráticos, Tales de Mileto, Demócrito, Heráclito e Anaximandro, com o filósofo Deonir Luiz Kurecki. Os filósofos pré-socráticos são aqueles anteriores ao filósofo Sócrates, correspondendo ao período entre os séculos 7 e 5 a.C. Também são conhecidos como filósofos da natureza, pois nela buscavam respostas sobre a origem do mundo e do ser. Conhecidos por romper com o pensamento mítico, deram formato a um novo tipo de pensamento, sendo este baseado na razão, na lógica e na argumentação. Olá, prazer estar participando aqui desse projeto, Os Gregos e o Contemporâneo. Vim aqui para falar para vocês sobre os filósofos antigos, os que são conhecidos como pré-socráticos. São conhecidos como pré-socráticos por uma questão cronológica, porque vem antes de Sócrates, mas também porque tinham concepções diferentes, questões diferentes das que o Sócrates abordou. Tales de Mileto nasceu em uma cidade da Jordânia chamada Mileto no ano 624 a.C. e faleceu em 548 a.C. Para esse pré-socrático, a água era a essência de todas as coisas. Tudo é água, dizia ele. O cara que é conhecido como o primeiro filósofo do Ocidente, claro que nós estamos falando do Ocidente, né? Tales de Mileto. Importante a gente esclarecer umas coisas. Qual que era a questão que esses filósofos conhecidos como pré-socráticos tinham? A grande questão deles é encontrar o arqué, olha só, princípio, a origem. Mas essa palavra grega, ela é muito interessante porque ela encerra dois sentidos. O arqué pode querer dizer e diz origem, né? Princípio, aquilo de onde algo surge, e também quer dizer fundamento, no sentido de que nós temos alguns princípios, entende? Então, essa palavra acaba tendo esses dois sentidos, e era na busca de uma resposta, de encontrar uma substância que pudesse ser origem, né? Pudesse ser esse princípio enquanto origem e princípio enquanto fundamento, que esses filósofos todos se debruçavam. E o Tales, observando o mundo à sua volta, ele formulou essa hipótese de que a água seria esse princípio. A água é a origem de todas as coisas. Mas agora eu pergunto, por que alguém que diz uma coisa dessas vai ser considerado pela história o primeiro filósofo? Que importância tem dizer uma coisa dessas, né? Tentem puxar esse assunto num almoço de domingo para ver o tipo de reação das pessoas. Pouca importância para um filósofo que ficou na história, né? Mas o que acontece é que antes do Tales, as explicações sobre o mundo eram dadas por mitologias, pelos mitos. E eles buscavam se separar dessas imagens, dessas alegorias, dos deuses que governavam tudo. Eles estavam buscando uma resposta a partir da observação. E é por isso que essa sentença se tornou tão importante. Porque o Tales não chegou dizendo existia um deus Gota, e esse deus pairava sobre o nada e depois
lançou gotas no espaço e surgiram as estrelas, e lançou outras gotas e surgiu o planeta Terra, e de uma gotinha do mindinho surgiu o homem, sabe? Tô brincando, mas é mais ou menos isso. Ele não usou nenhuma dessas alegorias, nenhuma linguagem fantástica para explicar aquilo que ele estava querendo. O que ele fez foi observar o mundo à sua volta e formular uma hipótese que a água estaria compondo em algum momento todas as coisas, pelo menos em algum momento. Logo, ela era princípio de origem e fundamento. A água é que dava fundamento para a existência de todas as coisas. E é por formular a questão de uma outra forma, né, por ter essa outra perspectiva de argumentação, que até hoje ele é tido como o primeiro filósofo. Essa aí é a grande importância dele. Mudar o modo de pensar. Eles começaram aí uma nova estrutura de pensamento. E o Tales foi o primeiro. Demócrito nasceu na cidade de Abdera em 460 a.C. e morreu em 370 a.C., ficando conhecido como Demócrito de Abdera. Para esse filósofo, o átomo era o princípio de todas as coisas. Nada existe além de átomos e do vazio. Outro personagem muito interessante dessa época dos pré-socráticos é o Demócrito. O Demócrito, respondendo à mesma questão, qual é a substância que daria fundamento para a existência de tudo, ele formulou uma hipótese de que existiam partículas indivisíveis que davam forma a tudo e que compunham todas as formas. Olha só que loucura o pensamento dele. Ele fazia parte da escola atomista. E aí vocês já podem deduzir o que significa essa partícula indivisível. O que ele pensava? Todas as coisas eram compostas por minúsculas partículas indestrutíveis. Essas partículas, é claro que vocês deduzem, seriam o átomo. O átomo que agora a gente já sabe pode ser divisível, né? Mas isso é assunto para outro momento. A questão é que ele acreditava que essas partículas, mesmo que existisse a destruição das coisas, né? Que as coisas todas corroem e perecem, ele acreditava que essas partículas, mesmo, imaginem, mesmo na cinza, mesmo no fogo que destrói tudo, essas partículas sempre existiriam, elas seriam indestrutíveis. E essas partículas é que compõem todas as coisas que existem. Então ele imaginava nessa lógica que ele pensava. As coisas todas existem numa determinada forma, depois elas deixam de existir, né, nessa determinada forma, mas passam a existir em outra forma. É bem possível que as partículas que compunham uma árvore, depois que a árvore é destruída, essas partículas voltem a existir na forma de um cavalo. O importante é que essas partículas nunca desaparecem. Elas sempre se reorganizam em novas formas. E isso seria princípio e sustentação, suporte para todas as coisas que existem. Os historiadores brincam, inclusive, com essa perspectiva do Demócrito, dizendo que ele foi o inventor do Lego. Isso é legal para a gente gravar a perspectiva do Demócrito, porque o que é o Lego? O jogo de Lego, vocês já jogaram, né? O que a gente faz? É uma série de peças que a gente monta e faz uma casa. Depois
destrói a casa e monta um cavalo, depois destrói o cavalo e monta um carro, destrói o carro e monta seja lá o que for que a imaginação permitir, que a nossa coordenação motora permita também. E a brincadeira é essa. O que acontece no Lego é que as formas mudam, mas as peças do Lego são sempre as mesmas. E era nessa perspectiva que o Demócrito pensava. Essas partículas indestrutíveis sempre eram as mesmas, só que sempre, como poderemos dizer, agrupadas em novas formas. Esse é o Demócrito, um cara foda. Heráclito nasceu em Éfeso em 540 a.C. e morreu em 476 a.C. Para esse pré-socrático, o princípio de todas as coisas estava no elemento fogo e na fluidez das coisas. Nada é permanente, exceto a mudança. Outro filósofo importante dessa época da antiguidade grega é Heráclito. Olha a importância que esse cara tem. Não é à toa que o Marx estudou esse cara. Enquanto os outros filósofos, muitos dos outros, ao procurar essa resposta para a origem de todas as coisas, enquanto todos os outros buscavam algum elemento, alguma coisa que pudesse ser essa substância, ele, observando também o mundo à sua volta e refletindo, como é do fazer dos filósofos, ele percebeu que algo que poderia dar sustentação para a existência de tudo era o movimento. Eu imagino que na época ele deve ter até tirado com os outros filósofos, dizendo: enquanto vocês estão aí afirmando que as coisas são, eu digo que só o movimento é que é. É o movimento que dá sustentação para a existência de todas as coisas. Num fragmento que existe do Heráclito, ele fala que nenhum homem jamais se banhará 2 vezes no mesmo rio. Olha como isso é assunto bom para falar nos almoços de domingo. Mas por que não é possível se banhar 2 vezes no mesmo rio? Segundo ele, e acho que a gente pode concordar com isso, é que na segunda vez a gente já vai ter mudado e o rio também já vai ter mudado, porque existe um movimento constante em todas as coisas. E isso foi a hipótese dele, essa é a hipótese dele, que as coisas existem, existe o todo, e a unidade desse todo é o constante movimento. Ele é apontado como o precursor desse conceito que a gente conhece muito, que é a dialética, que foi trabalhada por muitos outros filósofos depois aí, já que estamos falando de antigos e contemporâneos. Esse é um conceito que quem discute sempre vai se remeter ao Heráclito, porque ele teve essa grande ideia de colocar o movimento como o princípio de todas as coisas, da existência de tudo. Grande Heráclito. Anaximandro foi discípulo de Tales de Mileto. Nasceu em 610 a.C. e morreu em 547 a.C. Para este filósofo, o princípio de tudo estava no elemento apeiron, um tipo de matéria infinita, de onde as coisas têm seu nascimento, ali também devem ir ao fundo, segundo a necessidade. Oi de novo. Um dos filósofos da antiguidade que eu acho, assim, dos melhores, em termos do que ele pensou, é o Anaximandro. Vocês já viram que a gente já falou sobre Tales, que
fala sobre a água como origem de todas as coisas. Falamos já sobre o Demócrito, que falou das partículas indivisíveis, indestrutíveis. O Heráclito, que colocou toda a ênfase no movimento. E esse cara que eu admiro se chama Anaximandro. Olha o que ele pensou. E olha o tipo de pensamento que estava sendo inaugurado. E por que a filosofia data dessa época. Olha o que ele fez. Buscando essa resposta para o que dá sentido para a existência de tudo, ele se deu conta, observando as coisas, que tudo perece, tudo vai ao fundo, no texto ele diz, e é por uma necessidade, que significa que as coisas devem ser assim, não podem ser de outra forma. Né? Necessidade é nesse sentido. Como ele observa isso, e pensando em algo que poderia dar sentido à existência de tudo, ele pensou logicamente. Esse é o ponto que tem que ser ressaltado quando se fala, né, no nascimento da filosofia e com esse tipo de pensamento. Ele pensou que tudo que é, por essa lei de necessidade de perecer, tudo que é, perece. Todas as coisas. Não é difícil a gente observar isso também. Tudo que existe por uma necessidade vai perecer. Então o que ele imaginou? Para dar fundamentação para a existência de tudo, é preciso que haja algo que não entre nessa categoria de ser. Tem que ser algo que nunca é, algo que nunca seja. E aí ele colocou essa praga na nossa humanidade, né, que é a praga do vir a ser. Outro assunto também, deixa pra lá. Disso é pra gente entender que era a inauguração de um novo tipo de pensamento, um novo modo de pensar. Eu, particularmente, e afirmo sempre a importância de estudar a mitologia e a importância que a mitologia tem na nossa vida. Mas, quando a gente está falando de filosofia, é um outro tipo de pensamento que a gente está tratando. E o grande feito desses filósofos foi isso, inaugurarem uma nova forma de pensar. Pensar a totalidade na unidade. E esse Anaximandro fez isso de uma forma que ele já nem colocou um elemento, não era partícula, não era água, não era nada. Era simplesmente essa formulação lógica, uma hipótese de que tudo perece, e então, para que algo que dê sustentação para tudo, deveria ser alguma coisa que não entrasse na categoria de ser. E ele disse que isso era o apeiron. Na tradução portuguesa, apeiron é o indeterminado. Olha só que ideia mais fantástica, eu admiro ele por isso. Para que as coisas possam existir, já que todas as coisas que são perecem, é preciso que haja algo indeterminado que dê sustentação para tudo isso. Algo que nunca entre na categoria de ser. E aí, como que ele se difere das explicações mitológicas? Porque ele não falou que é um Deus. Ele colocou isso de forma conceitual. Essa também é outra grande característica do modo de fazer filosofia. Então, ficamos assim. Um beijo para todo mundo.